animais sagrados que conheceremos hoje? Há um país no mundo onde certos animais são venerados, ou seja, eles são adorados. Muitos ao ponto de se tornarem símbolos mitológicos da sociedade em geral e também das suas tradições. Lá na Índia, esse é o país de que eu estou falando, é um lugar cheio de espiritualidade. Determinados animais são altamente respeitados. E sabe por que eles são tão valorizados? Porque eles consideram que alguns desses animais são a reencarnação de deuses na visão hindu, de acordo com uma tradição milenar de mais de 1000 anos, é proibido matá-los, porque eles poderiam conter a energia da alma de alguns dos antepassados. Eles acreditam muito nisso. Alguns dos deuses mais amados na Índia possuem qualidades animais ou são praticamente animais. Existem dezenas de animais sagrados na Índia, mas os mais populares, aqueles que eu trouxe para mostrar para vocês, são o elefante, o macaco, a vaca, a cobra e o tigre. O primeiro desses animais sagrados da Índia que eu trouxe para vocês é o elefante. E o Ganesha? O que tem a ver com o elefante? Bom, lá na Ásia, que é o continente onde fica a Índia, a teoria mais conhecida sobre o sucesso que o elefante tem é que ele vem do deus Ganesha, que é essa foto aí na telinha, essa primeira foto que vocês estão vendo. É o deus Ganesha. Ele tem o corpo de ser humano e a cabeça de elefante. Vocês sabem por que ele é assim? Existe uma história que eu vou contar para vocês por que o deus Ganesha tem a cabeça de elefante e o corpo de ser humano. Vamos ouvir agora a lenda do deus Ganesha. Conta essa lenda que o deus Shiva, ao sair da sua casa para uma batalha, ele deixou a sua esposa Parvati em casa, grávida do seu filho. Muitos anos depois, quando Shiva volta e vai ver a sua esposa, ele encontra um homem, que é Ganesha, guardando o quarto onde Parvati estava tomando banho. Os dois, sem se conhecer, entram numa batalha que termina com a decapitação de Ganesha. Decapitação? Ele perde a cabeça na batalha. Parvati, quando vê tudo aquilo, fica desesperada e explica para o marido que aquele homem que ele decapitou era o seu filho, o filho de Parvati e Shiva. Numa tentativa desesperada de reanimar o seu filho, Shiva sai de casa e procura a primeira cabeça que ele vê para poder substituir a do seu filho decapitada. E qual é a criatura que ele primeiro encontra? O elefante. Por isso, ele tem a cabeça de elefante e o corpo de ser humano. A partir desse momento, Ganesha tornou-se o deus que rompe obstáculos e adversidades. É um símbolo muito importante de boa sorte e fartura. Viu que história interessante? Isso mesmo, o deus Ganesha. Nós já vimos em outras aulas esse deus e ainda vamos ver. Ele é muito importante. Os animais de hoje trazem vários deuses. Já falei de Shiva, da esposa Parvati, do Ganesha, mas ainda tem mais. Hanuman. Hanuman é o deus macaco. Assim como os macacos dançam livremente por toda a Índia, também existe Hanuman, que é a sua versão mitológica, do mito, fabulosa, vamos dizer assim. Acredita-se que todos os animais, os macacos, são uma forma de vida desse deus. Hanuman é adorado não só na Índia, mas também em quase todos os cantos do território asiático, que é esse continente aonde existe a Índia. Lembram que eu expliquei para vocês? Então, ele representa força, conhecimento e, sobretudo, lealdade, tanto aos deuses quanto aos homens. Ele tem uma ligação muito forte entre ambos.
Disse que tem uma força sobrenatural e ilimitada. Vocês sabiam que uma vez ele saltou até o céu, lá no sol? Sabe por quê? Porque ele confundiu o sol com uma fruta e, querendo pegá-la, usou toda a sua força para ter esse impulso tão grande. Esse é o deus Hanuman. A vaca. Existem muitas pessoas que conhecem e sabem que a vaca ela é sagrada na Índia. Ela é um dos animais sagrados na Índia muito conhecidos. Por quê? Porque ela é considerada um presente dos deuses. E presente dos deuses são sagrados. Por essa razão, os hindus consideram um pecado comer carne de vaca e é totalmente inaceitável matá-la. As vacas podem ser vistas circulando ou descansando silenciosamente nas ruas da Índia. A adoração desse animal data de mais de 2000 anos atrás e tem uma relação com a abundância, a fertilidade e a maternidade também. A vaca, ela foi enviada especialmente pelo deus Krishna. Mais um deus. Krishna trouxe a vaca à terra para alimentar os seus filhos e estabelecer uma ligação dele com os seres humanos. E é fácil de entender, né? Hoje, nós nos alimentamos do leite da vaca, que é muito comum, está presente em quase todos os alimentos que consumimos. A cobra de Shiva. Shiva é um deus que nós acabamos de falar, né? Então, vamos prestar atenção nessa serpente venenosa. Ela também é considerada sagrada, porque ela está intimamente relacionada com a divindade de Shiva. Sabia que Shiva é o deus da criação e também da destruição? Isso mesmo. As histórias religiosas contam que a cobra era o animal que esse mestre sempre levava no pescoço. Sabe para quê? Para proteger-se dos seus inimigos e também de todo o mal que rodeava os lugares aonde ele passava. Segundo uma outra lenda, inclusive mais popular, que as pessoas mais conhecem, a cobra nasceu das lágrimas do Deus Criador Brahma. Sabe por que Brahma estava chorando? Porque ele percebeu que ele não ia conseguir criar o universo sozinho e precisou pedir ajuda aos outros deuses. E dessa lágrima nasceu a cobra. Viram quantas histórias? Por isso ela é sagrada. Conhecemos aqui mais 2 deuses, Shiva, que eu já tinha falado, e agora Brahma. E o último animal é uma criatura muito curiosa e poderosa, o tigre. Vocês sabiam que os hindus acreditam que nas suas listras existe uma magia especial? Isso mesmo. Esse animal, ele sempre foi muito apreciado na Índia. Ele é considerado sagrado por 2 aspectos fundamentais. O primeiro, porque segundo a mitologia hindu, o tigre foi o animal que a divindade Ma Durga montava para lutar em suas batalhas, representando a vitória sobre qualquer força negativa. E o segundo, porque ele é o símbolo nacional desse país. Isso mesmo. Os tigres são considerados a ligação entre o homem, a terra e o reino animal. Com esse animal conhecemos mais uma divindade, Ma Durga. Quando eu estava fazendo essa pesquisa para trazer esses assuntos para vocês, eu me deparei com o Tihar. Isso mesmo, ele é um festival que acontece lá no Nepal, um outro país do continente asiático. Nesse festival, os animais também são homenageados. O Tihar é um festival que se comemora lá no Nepal, como eu falei para vocês, na Ásia, mas também em alguns estados da Índia. O festival marca o fim do ano do calendário lunar de Nepal. O Tihar, ele é uma festividade própria do outono. Embora a data varie e não seja assim tão exata, porque tem a ver com as passagens da lua. Esse festival, ele é parecido com Diwali,
pois as luzes também estão presentes nas suas comemorações. Quem lembra do Diwali? Nós já falamos dessa festa que acontece na Índia e onde a luz é extremamente utilizada. A maior parte dessas festividades acontecem à noite e as luzes fazem um espetáculo. Tanto o Tihar quanto o Diwali são conhecidos como festivais das luzes e representam-se com pequenas lanternas ou farolins chamados dias, que se colocam dentro ou fora das casas e, além disso, realizam espetáculos de fogos. Lembram das dias, que é um pratinho feito de barro, aonde ali dentro são colocados velas? E daí são guardados dentro ou fora das casas, ou mesmo colocados para flutuar no rio, dando um belo espetáculo. Então, no Nepal, o Tihar marca o final do calendário desse país. Por isso, ele representa a renovação e é muito importante e especial, porque cada vez que começamos um ano novo, nós renovamos. O que seria isso? Seria melhorar o que nós vivemos, renascer com o melhor, fazer com que a nossa vida se desenvolva mais do que já está desenvolvida. Por isso, renovação. E esse sentimento de renovação, ele está ligado à vida, está ligado à saúde, aos negócios e também à riqueza, segundo as tradições hindus. Tá, então como funciona o Tihar? O Tihar, ele tem 5 dias de festividade. Isso mesmo, ele é um festival que dura quase uma semana. E em cada um desses dias realiza-se diferentes rituais. Por exemplo, no primeiro dia, que eles chamam de Kaktihar, eles celebram os corvos. Eles dizem que os corvos são os mensageiros de Deus. No segundo dia, que eles chamam de Kukurtihar, eles celebram a lealdade dos cães. No terceiro dia, que eles chamam de Gaitihar, eles celebram a honra das vacas. E também é o último dia do ano e as pessoas rezam para Lakshmi, que é a deusa da riqueza. No quarto dia, que eles chamam Gohu Tihar, eles continuam a celebração das vacas, só que nesse dia eles também celebram o Ano Novo. No quinto dia, Baitika celebra o amor entre irmãos e irmãs. Eles rezam entre si, oferecem guirlandas e presentes também de uns para os outros. Durante o Tihar, a tradição que as pessoas possuem é de visitar os seus vizinhos e com eles cantarem, dançarem, fazerem orações. Eles também abençoam e oferecem dinheiro e presentes à caridade para ajudar aquelas pessoas que estão necessitadas. Várias festas nós já ouvimos falar que tem esse objetivo e o Tihar é uma delas. E como que os animais são homenageados no Tihar? Bom, os animais que essa festividade homenageia são os cães, os corvos, vacas e boi. Assim como a sua relação com os seres humanos. Tudo isso é homenageado e celebrado. Vamos entender um pouquinho sobre essas simbologias. Os corvos. Eles homenageiam os corvos porque eles acreditam que eles são mensageiros de Deus que trazem a dor e a morte. Que triste, né? Mas para evitar que eles tragam consigo esses maus acontecimentos, as pessoas oferecem para eles guloseimas e doces. Os cães também se destacam pela sua lealdade e honestidade, assim como eu falei lá em cima. Então, eles também são homenageados. Mas sabe como? É oferecido a eles crisântemos e guloseimas. Crisântemos são um tipo de flor bem bonita, bem alegre. Os cães, eles também são homenageados com tilaca. Lembra que nós já falamos sobre isso nas vestimentas religiosas? É aquela marca vermelha na testa que eles fazem tanto para os homenageados quanto para os convidados, ou mesmo para os ídolos em oração.
As vacas e os bois, como nós já vimos as vacas, são muito sagrados no hinduísmo. Eles simbolizam a riqueza e a maternidade. Durante o Tihar, também são oferecidos guirlandas, assim como guloseimas, para todos os convidados. E também acendem as luzes com óleo, em honra a todos esses personagens que nós conhecemos no dia de hoje.